Bom dia, todo mundo me escuta bem? Sim. Eu queria primeiramente agradecer o convite, né? Eu estou muito feliz de estar aqui podendo compartilhar um pouco da minha trajetória. É uma trajetória que, de certa forma, é longa, né? Eu já tenho quase 10 anos de fotografia, mas também que está em processo, né? Eu consegui me reconhecer enquanto fotógrafa há muito pouco tempo. E então eu vou tentar passar um pouco dessa cronologia, como se deu esses processos. E como a Sandra bem falou, eu gosto de iniciar minha apresentação falando que eu sou uma mulher preta, mãe nordestina, né? Porque é isso que atravessa todas as esferas do meu trabalho. Eu costumo dizer que a maternidade pariu a fotógrafa, né? Porque foi exatamente isso que aconteceu, né? Em dois momentos muito distintos da minha trajetória. Eu fui mãe com 20 anos, mãe de gêmeos, e eu comecei a fotografar para ter independência financeira. Então não começou uma história bonitinha, lúdica, né? Foi a única maneira que eu conseguia conciliar a maternidade e uma vida profissional. Então, como a fotografia, eu comecei fotografando show, então geralmente era o que eu conseguia fazer, eu ficava durante a semana com os meninos, e no final de semana eu madrugava fotografando show na minha cidade, assim, né? Foi a maneira que eu tive de sobreviver. E aí, por isso que tem esse marco, assim, na minha história, né? Eu digo que a maternidade pariu a fotógrafa. E aí eu fiz muita fotografia social, fotografei muito casamento, muita festa infantil, né? Gestante. Então, começou nesse processo até eu chegar no IFMA em 2012, e quando eu tive esse encontro de fato com a imagem, né? E aí eu comecei a ter um toque, né, da imagem enquanto poesia, enquanto escrita. Para mim, a imagem é escrita, né? Tá muito brincado isso no meu trabalho. Então, em 2012, que eu entro no IFMA e eu começo a ter um choque, né, do que eu entendia sobre fotografia e o que eu entendia sobre mim mesma. Porque eu sou de uma família preta, né, mas uma família que, assim como todas as boa parte das famílias brasileiras, é uma família pautada na meritocracia, no mito da democracia racial. Então eu não conseguia me identificar enquanto uma mulher negra, né? Eu alisava meu cabelo desde 12 anos de idade, e aí quando eu chego no IFMA, eu consigo encontrar com pessoas que têm um discurso político de negritude, e isso começa a me confrontar, né? Eu fico totalmente bugada, né? E tento compreender a minha existência a partir das imagens, né? Eu sou uma pessoa muito imagética, então eu consigo compreender o que eu sinto quando o meu sentimento se torna imagem. Vocês vão conseguir perceber isso durante a minha apresentação, né? Então eu começo nesse processo. E quando eu comecei a fotografar, eu não sabia muito bem o que fotografar, né? Eu dialogava com meu grande mestre, assim, da fotografia é o professor Eduardo Cordeiro, e aí por muitas vezes a gente saía para fazer saídas fotográficas, e eu não sabia o que fotografar, né? E eu dizia, Edu, eu não consigo encontrar minha família fotográfica, eu não sei o que eu quero fotografar. E aí Edu sempre me falava, fotografa o que tu sente, só fotografa o que tu sente, assim. Então eu comecei fotografando a arquitetura do Centro Histórico do Maranhão. Eu comecei a fotografar portas, portas era algo que me chamava muita atenção. Eu ficava fascinada, assim, refletindo, porque era muito o que eu sentia, sabe? De não saber o que fotografar, então eu sempre via as portas como uma possibilidade de saída, de entrada, e eu ficava refletindo por muito tempo sobre as portas. E eu comecei a fotografar muitas portas no Centro Histórico do Maranhão. Até um dia que no evento do NUP eu encontro o professor Leandro Pimentel, da UFRJ.
e ele apresenta o trabalho dele sobre inventários. E aí o que eu estou fazendo é um inventário, né? Aquele susto. E aí foi o Stenopo, que foi uma das minhas primeiras obras. Então eu comecei tendo algumas obras coletivas, né, participando de algumas exposições coletivas, mas era algo assim muito solto, assim, algo um pouco perdido, né? Até que quando finaliza o curso de iniciação contínua em fotografia do IFMA, eu tenho uma necessidade absurda de me compreender enquanto uma mulher preta. E aí eu convido amigos do curso para desenvolver o projeto Os Traços da Nossa História. E a gente começa a acessar um grupo chamado Negritude Diferenciada, que era um grupo de jovens negros que eles se reuniam para falar sobre negritude, né? Sobre o cabelo, sobre as dificuldades de conseguir emprego, e tudo isso começou a me fortalecer, né? E a gente começou a fotografar esse grupo, que se tornou uma exposição que durou uns anos, né? Ele foi por 2 anos consecutivos. Primeiro a gente acompanhou jovens, no outro ano a gente acompanhou crianças, e foi um processo muito complexo, né? Porque ao mesmo tempo que eu estava tentando me descobrir, eu ainda estava muito insegura fotografando, né? Então, assim, quando hoje eu visito essas fotos, eu vejo que tem uma preocupação muito plástica nela, né? Então, eu ficava muito preocupada em fazer a exposição correta, de estar colocando em prática tudo que eu aprendi no curso, né? Então, eu tinha essa pressão, né, que eu sentia. E aí, ao longo da história, eu também sempre conciliando com a fotografia social, porque era o que eu conseguia me sustentar, né? É como eu conseguia sustentar os meus filhos, e fazendo esse diálogo. Entrei na universidade, na Federal do Maranhão, para fazer turismo, e aí acontece que eu engravido de novo, e foi uma gravidez assim, muito complexa, né? Porque eu estava tomando anticoncepcional, e eu descobri depois de uma visita técnica, depois de passar muito mal, né, e eu precisei ir para o hospital, e quando eu cheguei no hospital eu descobri que eu estava grávida já, de 11 semanas. E, por conta dessa visita técnica que eu tinha feito, que eu tinha instalado, feito algumas coisas, eu tive um deslocamento de placenta. E aí a médica disse, tem que trancar a faculdade. Na época eu trabalhava no museu aqui do estado, e aí eu tive que pedir para sair e ficar em casa trancada no quarto. Aí foi o segundo momento onde a maternidade me pariu enquanto uma fotógrafa autoral. Porque aí eu encontro o que eu tanto procurava, o que estava perdido. Foi quando eu consigo, durante esse período que eu ficava basicamente trancada no quarto, ler muito sobre maternidade. Eu estava muito confusa, porque eu não queria a gravidez, né? Eu já estava num processo de tentar estruturar a minha vida, e aí todo mundo ficou muito surpreso com a minha reação, né? Porque as pessoas acreditam que a maternidade é uma receita de bolo, né? Então, mãe uma vez, tu vai ser sempre mãe, né? E aí eu tentava entender, né, que eu era uma pessoa diferente, né? Os meus filhos têm diferença de 10 anos, né? Então, quando eu engravidei a primeira vez, eu era uma pessoa que estava dentro de um sistema religioso. A minha família é uma família muito religiosa, e eu acho que isso também é algo que está presente, né? Essa necessidade de romper com esse cristianismo, né, que tanto me violentou. E eu começo a pensar nesse papel da sacralidade que o ser materno tem, nessa ideia de instinto, né? E aí eu venho assim já meio que respondendo também a pergunta da Sandra, né? Que os meus processos, eles são muito subjetivos, mas eles não são só
não são intuitivos, né? Eles são um processo que eles se dão entrelaçado com a pesquisa, embora não seja uma pesquisa com rigor acadêmico, né? Então, eu comecei a ler muito e entender o que era esse instinto materno. Então, o meu nome na mãe, ele nasce do meu diálogo com o pensamento da Elizabeth Bennett, quando eu li o livro dela, O Amor Conquistado, o mito do amor materno. Né? E aí eu vi que o que eu estava sentindo tinha legitimidade, né? Não era algo só meu, né? Não era uma percepção única. Né? Então, eu começo a perceber através da leitura, né, que ela apresenta um pouco como se foi construído esse pensamento de maternidade, né, que teve um discurso filosófico, político, né, como um todo, né, mas filosófico, econômico, principalmente, religioso, higienista, que pauta essa ideia que hoje a gente compreende do amor materno instintivo, né, essa romantização. Então, o meu nome na mãe vem dessa perspectiva de tentar compreender essa maternidade que é, ao mesmo tempo, contraditória, porque ela é sacralizada, né? Quando ela tem esse diálogo enquanto Maria, né? Mas ela não abarca todas as mulheres, né? Uma vez que ela nega a maternidade a mulheres negras. Né? E a mulher negra ela tem a maternidade transferida. E aí eu tento pensar isso durante esse processo, o quanto esse discurso ele é violento em várias esferas. Né? Primeiro porque ele fortalece todas as violências machistas e patriarcais, né? A questão binária de gênero, porque a gente começa a atribuir a maternagem, que é algo que não depende de gênero, né? Na verdade não depende nem de laço sanguíneo, qualquer pessoa tem a capacidade de maternar, né? Então a gente começa a atribuir essa binaridade, e isso já exclui muitas identidades. Né? Então eu começo a pensar isso, eu começo a pensar a maternidade da mulher negra, eu começo a pensar a paternidade da ausência, que é legitimada na nossa sociedade. Então, são várias camadas que tem esse trabalho. São 9 fotografias e eu tento representar os 9 meses de gestação, né? E os sentimentos. Né? E eu trago muito a sensação de luto. Né? O meu trabalho ele acaba tendo uma espécie de desconforto assim, ao longo das apresentações. Vocês vão ver que traz um certo desconforto, né? Porque eu digo que é muito escrito de inconformidade. Então, ele traz a sensação de luto, que era exatamente a sensação que eu tinha, porque espera que a mulher diga que quando ela está grávida, o mundo dela se torna azul ou rosa, né, que é o que eu falei, que fortalece essa ideia dual. Né, e o meu mundo estava em luto. Né, então traz essa sensação, a foto, de tentar compreender e tentar compreender também que isso não estava direcionado ao meu filho, que eu acho que isso é um processo, assim, de que não é ausência de amor, né? A compreensão de quanto isso está estruturado para oprimir mulheres. Né? É uma perspectiva um tanto social e que foi pautada também em muito medo. Ela foi exposta em 2018 na Galeria Trapiche, aqui do Maranhão, e a abertura foi em maio, assim, Mês das Mães, assim, causou um certo alvoroço, assim, né? Compreender quem estava dizendo que o nome não era mãe, plena Mês das Mães, né? Então foi muito difícil, até porque
eu passei no edital com o nome Oxu, porque eu não tinha coragem de, de colocar o nome que eu queria. E aí só no processo de montagem, porque tem isso, né? Os meus trabalhos, eles tomarem vida, e essa vida, ao mesmo tempo que ela me acalanta, que ela me liberta, ela me perturba, né? Então, todos os meus trabalhos têm uma certa perturbação, né? Eu tenho que ter um processo para poder compreender. Então, no processo de montagem, que acabou se dando numa instalação, eu vi que existia uma necessidade, conversando muito com a Camila Grimaldi, que foi a curadora na minha instalação. E por muitas vezes eu falava para a Camila, meu nome não é mãe, porque o meu nome é muito complicado, né? E durante a minha maternidade, eu vi por muitas vezes a mãe dos gêmeos, porque as pessoas não sabiam dizer meu nome. Aí todo mundo falava, é a mãe dos gêmeos, é a mãe dos gêmeos. E por muitas vezes eu disse, Camila, meu nome não é mãe dos gêmeos, meu nome é Sunshine. Eu quero que as pessoas me reconheçam como pessoa. Eu sinto que a minha humanidade está sendo invisibilizada pela maternidade. E eu quero construir isso. Eu lembro que na época eu comecei a fazer terapia para tentar entender esse processo. E a terapeuta não conseguiu entender a sensação que eu tinha. Eu dizia para ela, eu quero que meus filhos me amem para além da maternidade. Eu quero que eles conheçam a mãe, mas eu quero que eles conheçam a Sunshine, a fotógrafa, a pessoa, né? E eu sentia, eu até rompia assim, a terapia, porque eu sentia que eu só me violentava mais tentando falar para ela e ela não conseguia entender isso, né? E aí por isso que eu transformei isso em imagem, para tentar entender o que eu estava sentindo. E aí foi só num processo assim, por isso que eu falo que ele se dá muito também no exercício de pesquisa. E eu, pesquisando para construir o projeto, eu encontrei um relato é, de uma pesquisadora, me fugiu agora o nome, mas ela tinha entrevistado várias mães. E as mães, elas, a pesquisa dela se chamava Mães Arrependidas. Né? E as mulheres, elas não se identificavam porque elas tinham medo de violentar os filhos. E elas falavam exatamente desse processo, né? De como elas amavam os filhos delas, mas elas odiavam ser mãe. E aí isso me deu coragem, assim, de colocar o nome que eu queria na fotografia, no trabalho, que era meu nome e minha mãe. E aí eu tenho, assim, meus trabalhos também como rituais de cura, né? E eu fui conversar com meus filhos para saber se eles conseguiam compreender, porque a minha maior preocupação é que isso reverberasse nele como rejeição. Né? E aí eu conversei com eles para eles entenderem como se Chay, dava o processo. enquanto você fala, eu vou expor o teu trabalho aqui, porque acho que fica até melhor para poder a galera compreender, né? Viu? Mas pode continuar falando, viu? Só vou projetar aqui as tuas imagens que são belíssimas. E aí eu tentei que os meus filhos compreendessem o trabalho, porque eu acho que é fundamental que eles conseguissem ter, ter uma compreensão do processo. E eu também queria que a minha mãe compreendesse, assim, eram duas pessoas que, que para mim era essencial compreender esse projeto. E aí, quando eu conversei com a minha mãe, foi quando eu consegui decidir que de fato seria esse processo. Porque eu perguntei para ela se ela conseguia compreender, né? Minha família é uma família de periferia, não é uma família que tem é, acesso à arte, que tem todo esse discurso, né? Então eu queria muito saber se a minha mãe conseguia compreender. E ela me falou assim, filha, é, durante muitos anos, tu não sabe, as tuas irmãs não sabem, mas a tua avó, que vocês acreditam ter morrido de parto, na verdade ela sofreu
ela morreu porque ela tentou fazer um aborto, né? E isso foi muito forte para mim. E ela falou para mim, a tua avó que já era mãe de 5 crianças, e ela tinha voltado a estudar. E quando ela engravidou novamente, e ela não conseguiu lidar com isso. E ela quis abortar, e no processo de abortar, ela faleceu, né? E a minha avó faleceu quando a minha mãe tinha 8 anos. Quando eu nasci, eu não tive nenhum acesso à memória dela. E isso para mim foi muito forte, porque o meu nome da minha mãe, para mim, é um ritual de cura, né? Para mim é um processo de resolver algo na minha ancestralidade, algo que estava mal resolvido. E aí eu costumo sempre dizer que não é o fato de eu estar dando voz às mulheres da minha ancestralidade, mas elas estarem me dando voz, né? Então eu acho que tem esse diálogo, assim. Eu acho que foi a força que fez eu ter para, de fato, conseguir realizar esse projeto. E foi um projeto muito bonito. Eu estava ocupando a galeria com a Silvana Mendes, e aí a gente fez vários movimentos de receber muitas mulheres, e eu acho que foi nesse momento que, que a fotografia me pariu enquanto uma fotógrafa autoral. Porque até então, quando eu era criança, eu sempre tive certeza que eu seria artista, porque eu sempre fui uma criança muito tímida, que desenhava e escrevia porque preferia fazer isso do que falar, né? E aí, por muito tempo, eu escrevia e rasgava minhas poesias, porque eu achava que isso só era importante para mim. E quando eu apresento essa instalação e eu vejo a minha orientadora chorando, todas as mulheres que eu admiro na vida se identificando com esse trabalho, né? Eu recebi professoras, doutoras, a Carol Libério estava lá, né? A gente tem a Madian Frazão, que é uma antropóloga, uma professora incrível, minha, estava lá e foi uma das mulheres que fizeram falas nesse processo, e elas tudo se identificando, né? A gente tinha, eu recebi também o Elton Parnambi, né, que falou também sobre esse processo da transmaternidade, que é o que, como ele se identifica, e eles diziam sempre que cada imagem, cada sentimento era muito, muito real, né, era muito válido. Eu lembro que a fotógrafa, a repórter, que foi fazer a reportagem da exposição, me falou, nossa, Sunshine, eu sempre me incomodei da escola do meu filho no hospital, nunca ninguém me chamar pelo nome, todo mundo sempre me chama de mãe, né? E eu senti exatamente isso, então, mulheres de idades diferentes, né, de processos muito diferentes, se identificavam com esse trabalho. Então, eu acho que foi assim, um momento crucial assim, para mim compreender que era importante o que eu estava fazendo, porque não era uma fala em si mesmada, né? Era um eu coletivo que eu estava apresentando. Então, eu acho que foi muito importante. É um trabalho que é muito difícil, sempre de comentar. Hoje eu acho que é até mais difícil do que na época, né? Porque hoje o meu filho tem 4 anos, né? E o meu filho tem um diagnóstico de autismo, né? E hoje lidar com ele, eu apresento eles na oficina que eu ministro, e sempre é muito difícil apresentar. Acho que é o trabalho mais difícil, né? Porque muito tempo se acreditou que o autismo era causado pelas mães geladeiras, né? Por mães que rejeitaram os filhos durante a gestação, né? E por mais que isso não tenha nenhum embasamento científico,
É algo que sempre reverbera, sabe? É algo que é sempre difícil, é uma sensação que é sempre difícil de lidar, né? Porque racionalmente eu sei que eu não tenho nenhuma responsabilidade sobre o autismo do meu filho, né? Meu filho é não verbal e a gente está nesse processo, né, de ter que lidar com várias terapias, mas é o que eu falei, né? Que os trabalhos eles tomam vida e que hora eles me libertam e hora eles me perturbam, né? Então, porque eles estão no processo, eles são um processo de construir e desconstruindo, né? E a maternidade é esse processo, né? Esse processo de não saber o que fazer, né? Às vezes, quando eu falo desse trabalho, as pessoas acham que eu sei. Hoje eu tenho muito orgulho da mulher, da mãe que eu me tornei, da maternidade. Meus filhos acabaram de fazer agora dia 10, 14 anos. E eu sou muito feliz da maternidade que a gente construiu junto. Mas o foco desse trabalho não é saber o que fazer, é saber o que não fazer. Eu sempre digo que eu sou muito boa em fazer perguntas. Eu acho que sou melhor do que responder. Né? Meu trabalho são questionamentos. Assim. Então, esse trabalho tem essa perspectiva, né, de saber o que eu não quero para mim, o que eu não quero para os meus filhos. Né? Eu não quero que eles carreguem o peso da minha frustração. Né? Porque acaba que isso acontecendo quando as mães elas se anulam tanto que elas atribuem todas as perspectivas para os filhos, né? E os filhos ficam aprisionados a isso, né? E eu quero muito que meus filhos sejam livres e que eles vivam em plenitude. E esse processo é para compreender que não existe um amor automático, não existe instinto materno. O amor materno, ele é construído como todos os outros. Sunshine, é muito lindo o que você está falando, muito emocionante, né? Saber toda a sua trajetória, esse envolvimento, como muitas mulheres devem ter se identificado com você. E parabéns, desde já, assim, é realmente emocionante ouvir você falando, contando só um pouquinho. Eu imagino como devem ser as suas palestras. E teve uma pessoa que fez uma pergunta aqui, eu queria passar para você. Foi o Vicente Neto. Ele falou assim: a fotógrafa afro-americana Dana Scruggs, se eu não me engano, vê na fotografia um meio de expressar o seu manifesto pessoal. Você trata o seu trabalho dessa maneira também? Eu acredito que pela sua fala, sim, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho como você defende assim, o seu manifesto pessoal através do seu trabalho. Eu costumo falar que o meu trabalho é fotovivência, né? Eu uso esse termo, né? Hoje ele já está cunhado enquanto fotoescrevivência pela Vilma Neres, né? Mas antes mesmo de ter acesso à Vilma, eu já falava sobre isso, porque eu vejo fotografia como escrita. Eu escrevo com a luz o que eu vi. Né? E isso eu acho que é a grande marca do meu trabalho. Como eu falei, ele não é uma questão de intuição. Né? Eu tento visitar a minha subjetividade, mas eu tento visitar isso à luz da teoria, né? Para tentar compreender, porque eu vejo que a minha subjetividade ela está marcada por signos e símbolos de uma sociedade racista. Né? Então, pensar no processo de fotografia decolonial é pensar em desconstruir o que eu tenho construído, né? As minhas próprias imagens. Então, eu acho que é esse processo, assim. E sobre essa construção, esse processo, eu queria que você falasse também da relação que você vê na fotografia com a ancestralidade, mas também partindo para uma visão futura, assim, da consciência, da cultura negra para você. Como você veria essa relação no trabalho que você constrói hoje? Eu acho que a gente tem que intervir no que já é dito, né? No que já é visitado. Recentemente,
eu li uma reportagem da Grada Quilombo, e a Grada Quilombo marca muito a minha trajetória, né, pessoal e artística. E nessa revista ela falava que ela sentia que os trabalhos eram quebra-cabeça. E eu me identifiquei muito com essa fala, né? Porque eu acho que mulheres negras, elas são formadas na ausência. Né? E a Grada falava que sempre falta uma peça. Né? Então, sempre falta uma peça de um livro que tu não teve acesso e que muitas das vezes nem foi escrito. Né? Então, eu vejo os meus processos como peças, né? Como peça, eu tentar montar a minha identidade, né? Uma identidade que foi formada na encruzilhada, na ausência, né? Então, eu por muitos anos ouvi que eu era uma pessoa muito complexa, né? E isso foi atribuído a uma lógica de deficiência, né? Como se eu fosse uma pessoa muito difícil de ler. Né? E hoje eu falo que eu sou uma pessoa, de fato, muito complexa. Porque eu sou uma mulher que tem identidade na encruzilhada. E isso não é simples. Não pode ser lido de uma maneira simplista. Né? Existem várias camadas no meu ser e isso precisa ser lido. E é complexo para a branquitude, né? Porque tudo em mim transpira transgressão, né? Eu me incomodo tudo que está posto, tudo que está dito, né? Então, eu acho que é importante a gente pensar esse processo como ruptura, né? Como um exercício de imagens para o centro, né? Eu acho que é fundamental a gente pensar assim. Né? Então, eu vejo no futuro a imagem como um processo marginal, né? Um processo de transgressão. É isso que eu espero, assim, da imagem, assim, um exercício emancipatório. A gente nunca fala só por nós, né? Tem sempre uma carga maior. Então, hoje eu vejo o meu trabalho, quando tu pergunta sobre a ancestralidade, eu acho que a memória é um exercício de poder. Né? E a nossa memória, enquanto população negra, está corrompida. Eu acho que a gente precisa construir novas memórias. Sim. Em nome dos que já foram e no nome dos que virão. Né? Então, eu acho que, para mim, o diálogo da ancestralidade no meu processo é isso. É isso. Ó, o professor Daniel quer falar. Sunshine, obrigado pela tua partilha de experiências, assim, de relato. Toca muito o que a gente está discutindo, tanto no grupo como no projeto, assim, que é não só esse silenciamento e apagamento de uma população brasileira, da população negra e indígena brasileira, mas parece que essa possibilidade de presenças na história da fotografia, e na história da fotografia brasileira, ela realmente é feita desse desequilíbrio, né? De falta de pessoas, assim, de falta de representatividade. E aí está se tendo uma discussão enorme, assim, se as pessoas se identificam como fotógrafas negras, fotógrafas indígenas, que necessariamente indica, né, esse lugar de fala, esse posicionamento político, a urgência, né, desse debate a partir da sua autoinscrição, assim. E aí, quando eu olho para as tuas imagens, eu vejo umas imagens que falam exatamente isso que tu está dizendo, assim, que afirmam uma memória, né, de um povo negro que necessariamente foi silenciado, e nessa memória, parece que a sociedade brasileira está muito pouco preocupada em ter outras representações que vão além da representação dessa coisa meio do exótico, assim. E aí, eu lembro do começo, tu falou um pouco do trabalho do Leandro, se tu vê o teu trabalho como um inventário, né? Mas não só um inventário dessa memória e desse grupo e dessas pessoas, mas um inventário que recria novas memórias a partir dessa inscrição desses corpos, dessas pessoas que são escassos, assim, na representação da fotografia brasileira.
Bom, por muito tempo, eu pensei se o meu trabalho ele não estava, de certa forma, reproduzindo estereótipos, né, de violência, né, porque eu acho que se discutiu muito sobre a necessidade de ressignificar imagens, né, era algo muito constante, né, e por muito tempo, em debates pessoais, né, eu sempre questionei assim, mas será que eu não estou alimentando o desejo da branquitude em ver o sofrimento de mulheres negras? Será que não é isso? Até quando eu compreendi que o meu trabalho, antes de tudo, era para mim. Eu não precisava ocupar esse lugar de subserviência, de pensar como ele estava servindo para o outro, porque eu sou um corpo negro, né? E viver em liberdade, para mim, já é algo revolucionário, né? Então, eu acho que eu tenho um compromisso muito com a verdade no meu trabalho. Então, eu tentar fazer imagens que possam ter uma leitura de ressignificação, sendo que não existe um processo de cura, seria uma mentira, né? Então, eu procuro ser leal comigo. Eu procuro, através do meu trabalho, tentar me curar. Né? Curar de todo o peso que um dos trabalhos, eu vou falar sobre isso, o Descolonize, eu falo sobre isso, que eu pauto muito no pensamento da Quilombo, é que a gente tem que pensar no custo psíquico que é viver no mundo branco heteronormativo, né? Então, a gente tem um peso psíquico, né? Então, eu acho que os meus processos, eles são processos de cura, né? Eu vejo muito como um ritual de cura, como um exercício de compreender a mim mesmo. Porque o que a Quilomba fala e que me atravessa muito é que às vezes a gente fica muito no lugar educacional, né? Mas racismo, ele não é falta de informação, ele é desejo de dominação. Né? Então, a branquitude, ela tem o privilégio de não saber. E eu não posso gastar todas as minhas energias tentando ensinar pessoas que não querem saber. Né? Então, o meu processo é muito para me entender, para convidar as pessoas a compreender o seu lugar social, né? Isso está posto, sim, no meu trabalho. Mas eu acho que é um processo que ele tem uma perspectiva individual, né, estrutural, institucional. Então, é uma chamada para cada um ocupar esse lugar, porque a mudança ela não vai acontecer. Né? Eu não tenho esse preciosismo de achar que é o meu trabalho, né? Até porque o meu trabalho não é algo novo. Né? A gente tem, isso é anular todo o trabalho ancestral do movimento negro e de todas as pessoas que vieram antes de mim. Né? Então, meu trabalho não é um trabalho divisor de áreas, né? Não é intervir no que não foi dito, né? Mas é pensar a partir da minha subjetividade como eu posso contribuir, né? E contribuir é romper com imagens de controle, né? E eu sempre dialogo muito com esse processo de imagem de controle da Patrícia Riccone, né? Que é posto para a mulher negra, de estar servindo, de ser a mami, né? De ser a Gisabel, que aqui a gente tem essa leitura da mulata exportação, de cuidar de todo mundo. Né? Então, para mim, eu acho que ele rompe nesse sentido, né? Porque ele rompe esse lugar de subserviência, né? De olhar para mim como um ser importante, como todos os outros. Uma fala da Audre Lorde, que me atravessa muito, é que ela diz que cresceu ouvindo as pessoas dizerem que preto faz, preto não sente. Né? E aí um dos textos dela que eu gosto muito é A Poesia Não é Luxo. Né? E aí ela fala muito que a gente encontra lugares radicais quando a gente visita.
a gente se permite sentir. Então, o meu trabalho, eles são exercícios de permissão do sentir, né? Então, ele se configura nesse processo, né? Então, quando eu falo que hoje eu penso muito em como isso está reverberando em mim, eu falo por me compreender quanto uma pessoa interseccional, né? Que isso por si só já é um ato revolucionário, né? E que a gente precisa buscar meios de ter uma vida com qualidade. Eu acho que uma mulher preta sarada, feliz, isso já é algo muito revolucionário. Então, os meus processos são isso, né? De tentar sentir, me dar o direito de sentir. Eu acho que o que ele vai se construir, ele está muito em processo, né? Então, às vezes, é meio difícil dizer se ele é um inventário, assim, né? Hoje eu consigo ver ele como um processo de cura, né? Do que está muito presente, assim, na atualidade. Esse direito que nos foi roubado, né, como um todo. Então, eu vejo ele como esses quebra-cabeças. Assim. Pode ser que futuramente ele seja, de fato, um inventário. Né? E aí é algo assim que eu tento entender. Né? Hoje, a gente já tem fortalecido com algumas pesquisas, tanto da graduação. Recentemente, uma menina aqui do Maranhão, de artes visuais, defendeu a arte negra no Maranhão, e ela apresentou meu trabalho como parte desse processo. A Dani Souza, na dissertação de mestrado, também traz um entrelaço, traz um pouco do meu trabalho. E eu sempre tento fazer dos meus trabalhos um desdobramento, né? Porque eles começam como fotografia digital, depois eles se tornam poesia, depois eles se tornam instalação, depois eles se tornam artigos acadêmicos, né? E aí até compartilhei com a Sandra, no nosso primeiro encontro, que isso se deu muito no processo de Negra Sem Sua Não, quando o convite de uma amiga que estava fazendo uma oficina no Centro Cultural que eu estava com a exposição, com a instalação lá, ela pediu para mim fazer a mediação. E quando eu estava fazendo a mediação, eu fui interrompida e um homem falou que eu estava sendo equivocada na minha fala e que eu não tinha entendido o pensamento da artista. Né? E aí eu falei, querido, eu preciso te interromper, mas a artista sou eu. Eu estou falando em primeira pessoa. Né? Caramba. Então é esse o processo, né, que a gente enfrenta diariamente de epidemicídio, né? Então eu acho que isso pode ser algo lido no futuro. Eu não sei se agora, de fato, ele se configura como inventário. Assim. Sunshine, a gente tem algumas perguntas aqui. Eu vou dar uma lida breve no que a galera tá falando, tá? Certo. A Denise Carvalho falou: muito obrigada por compartilhar sua vivência conosco, Sunshine. É muito tocante ver como sua trajetória como mulher negra influencia no seu processo de criação. A Luciana Costa também parabenizou. Ela falou: parabéns, Sunshine, e aos organizadores, excelente reflexão e problematização do tema. E o Fernando, ele fez um questionamento. Sunshine, acho muito interessante quando você fala da fotografia como escrita, mas seu trabalho nunca é um texto simples a ser lido, apenas como escrita sobre si, mas uma escrita de si que fala de outras coisas. Você faz essa diferença na leitura do seu próprio trabalho? Sim, e eu acho que esse processo foi um dos processos que me fez me autodefinir. Né? Eu sempre digo que eu consegui me autodefinir como fotógrafa através do aquilombamento.
porque eu tinha acesso a 2 grupos específicos de fotógrafos. E esses grupos, eles estavam muito marcados na minha formação, né? Eu tinha acesso aos fotógrafos pesquisadores, né? E eu tinha acesso aos fotógrafos técnicos, né? E eu não conseguia me encaixar em nenhum desses dois, né? Porque com os fotógrafos pesquisadores me faltava um título, né? E para os fotógrafos técnicos me faltavam os equipamentos, né? Eu acho que é importante eu falar sobre isso, né? Que eu fotografo com uma câmera de entrada, né? Então, sempre os fotógrafos técnicos tinham esse questionamento. É fotógrafo, mas fotógrafa com uma câmera de entrada, mas não tem esse, não tem aquele equipamento, né? Então, é sempre como se tu tivesse que provar a fotografia. E, às vezes, na fotografia, enquanto pesquisa, sempre existia um autor que eu não conhecia, que eu não tinha acessado, e aí eu me sentia perdida. Eu fotografo, assim, mas eu não conseguia me dizer fotógrafo. E aconteceu 2 momentos assim, específicos para me compreender enquanto fotógrafo, enquanto artista. O primeiro momento foi quando eu entrei num grupo de estudo de feminismo negro, Marielle Franco, aqui da Universidade Federal do Maranhão. E aí eu comecei, junto com as minhas companheiras, né, a me debruçar no pensamento de intelectuais negras. E a gente sempre recebe convite para fazer apresentação, fala no evento. E aí toda vez elas diziam assim, mas apresenta o teu pensamento, apresenta as tuas obras. E aí para mim foi extremamente desconfortável, porque para mim o meu trabalho não cabia na academia, né? Então eu não conseguia me ver como uma intelectual, como alguém que estava produzindo conhecimento. Então a provocação dessas mulheres me obrigou a fazer uma leitura me obrigou, assim, né, no bom sentido, a fazer uma leitura do meu próprio trabalho, a compreender de fato o que eu estava fazendo, né, a importância do que eu estava fazendo. Eu até falei para Daniel e para as meninas, assim, no começo, de que o meu trabalho, estou um pouco ansiosa, não espero uma fala tão academicista, né? Porque é esse processo, né? Esse processo violento, né? De deslegitimar o conhecimento que não é neutro, né? que é visto como não objetivo, né? E eu acho que a Quilomba também traz isso de uma maneira muito bonita. Né? Então, quando eu comecei a acessar as intelectuais negras, e eu consigo ler que a Bell Hooks, mesmo com livros publicados, ela não conseguia se dizer autora, e que era algo muito semelhante que eu mesmo com algumas exposições, né, já realizadas, não conseguia me ver fotógrafa. Eu vejo que não é um lugar muito distante, sabe? E aí eu vejo a Quilomba falando que durante o processo de doutorado ela era lida como a rainha da interpretação, né? que ela era convidada a se retirar da biblioteca porque era só para estudante e ela não era lida como um corpo que estudava naquela universidade. Então eu acho que é esse processo assim, né, que me fez fortalecer esse aquilombamento assim, das mulheres que estavam comigo nesse processo, das professoras, doutoras que não faziam uma hierarquia, né, que me permitiu falar, né, ser ouvida. E aí acontece o entrelaço também, que eu acho que é o segundo momento em que eu encontro artistas com produções também já em desenvolvimento. A gente 8 artistas, né, de lugares muito diferentes que compartilhavam de pensamentos muito, muito semelhantes, né? Então,
Tem a Bruna Dias, por exemplo, que é da Paraíba. Então, esse lugar de aconchego foi que fez com que eu tivesse esse exercício assim, de me compreender enquanto artista. Então, eu acho que hoje eu faço esse exercício de leitura do meu trabalho, né? Por isso que eu falo que ele tem um desdobramento, né? Então, ele começa como uma fotografia digital, que é meio que esse processo que eu já falei um pouco de tentar compreender o que eu estou sentindo. Eu formo uma imagem, às vezes eu digo que é meio que vomitar a sensação, né, que me perturba, e aí depois isso é transformado, tem uma primeira leitura, né, que é transformada em poesia, e depois ele se torna instalação, a maioria dele se torna instalação, e aí depois eu tenho uma escrita acadêmica. O Meu Nome Não é Mãe, ele é artigo, né, já está publicado, o Nega Assim também já está publicado, e não tem um processo assim linear, né? Geralmente ele se dá de uma maneira muito fluida, porque na maioria das vezes vem a imagem primeiro, mas o Nega Assim Só Não, ele foi pautado primeiro na escrita, né? Porque eu escrevi ele durante O Meu Nome Não é Mãe, né? Como eu falei, durante O Meu Nome Não é Mãe, a gente fez algumas ações, né? E uma das ações eram convidar mulheres que eram referências, mulheres negras que eram referências, né? Então, eu chamei 3 mulheres, a Silvana que estava na galeria comigo. E aí, nesse processo, durante a fala dela, assim, foi algo assim que me marcou muito, né? Principalmente a fala da Nádia de Cássia, que é uma cineasta maranhense. Eu até fortaleci no último curta dela, né, que é Delas, que fala exatamente sobre a estética da mulher negra. Eu faço fotografia. E ela é a mulher fotografada em Nega Assim Só Não, né? E eu escrevi assim em lágrimas, porque eu cheguei desse movimento, desse encontro, e através da fala dessas mulheres, eu escrevi, e eu acho que foi o processo assim, que se deu mais diferenciado, né? Eu escrevi assim, exatamente como o Conceição Evaristo fala, né? Escrevi sangrando, assim, né? Sobre tudo que eu tinha ouvido, e escrevi. Tanto é que foi assim, o ano que eu, no primeiro semestre, apresentei Nega Assim Só Não, na galeria Trapiche, e no segundo, o Nega Assim Só Não, que ele tem como referência as estatísticas, né? Se puderes passar as fotos dele, pode falar, né? Não, gente, tem outras perguntas aí, não sei. O Fernando fez. Eu ia te perguntar porque eu acho que mais cedo a gente estava falando sobre o Maranhão e tu está falando muito sobre as tuas relações de parceria e os teus contatos e com quem tu trabalha, a Silvana, que tem um trabalho lindo também. E é interessante como o Maranhão tem despontado, assim, como um lugar com uma produção super interessante, com artistas super interessantes. E aí eu queria te perguntar exatamente sobre essa dificuldade, né? De ser uma artista negra, fotógrafa nordestina, e como isso desponta na dificuldade de acesso a esses espaços. Se no Maranhão tem esses espaços, ou como é que tu sente isso fora do Maranhão também? Só para, eu acho que talvez incluir nessa pergunta do Daniel, porque eu tô com um questionamento desde o início, só esperando um momento para fazer. Queria saber também em relação a financeiramente, como você se vê nesse espaço, porque a gente entrevista, né? A gente entra em contato com muitos fotógrafos que até eles chegarem a viver da fotografia em si custou muito. E aí você disse que já foi para a fotografia buscando uma independência financeira, né? Então eu queria saber, junto dessa pergunta do Daniel, como você consegue visualizar assim, esse retorno financeiro
diante da sua pauta de fotografia, se é possível, se você em algum momento teve que incluir outros trabalhos para poder continuar essa sua defesa, né, de pauta. Assim, eu gostaria de responder primeiro, falando que existe uma necessidade da gente romper com o mito de que fotografia, arte, de uma forma geral, não dá para se sustentar, né, e não dá dinheiro. Né? Então, eu acho que a gente precisa focar de que não dá dinheiro para artistas pretos e periféricos, né, que tem que fazer o trabalho de uma equipe inteira. Né? Então, nesse processo, a gente já vê que o sistema está estruturado para manter privilégios. Então, a gente, enquanto artista preto periférico, a gente tem que fazer um desdobramento e fazer um trabalho de uma equipe toda, né? Então, para submeter um trabalho de um edital, tem um investimento financeiro, um investimento temporal que não é pouco, né? Tanto de pesquisa, de produção, de edição, né? De elaboração de projeto. Né? A gente tem editais muito excludentes, muito complexo, né? Não é todo dia que a gente passa em edital. Né? Eu acho que eu não consigo me inscrever em 10% dos editais que eu gostaria, né? E comparando os editais que eu me inscrevi aos editais que eu fui selecionado, é um número relevante. Mas eu não consigo parar minha vida para ficar escrevendo só em edital, porque eu não tenho nenhuma garantia, nenhum retorno, né? E aí eu tenho que fazer trabalho de curador, de produtor, e a gente conta muito com essas parcerias, né? Com essa rede de amigos que troca, né? Então, a gente está sempre nesse processo. A cena do Maranhão hoje é uma cena forte de resistência, marginal, mas que isso não se configura em qualidade de vida para os artistas. Né? Então, eu falo assim, em primeira pessoa, mas alguém que está em rede, né, e que percebe que isso não é uma vida individual. Né? Então, a gente se dá nesse processo. Até hoje, eu fotografo de maneira comercial, não é o foco do meu trabalho. Eu tenho convicção que eu quero trabalhar exclusivamente com fotografia autoral. Eu tenho muita produção, eu tenho uma produção muito baixa, mas eu não consigo fazer esse trabalho rodar, sabe? Eu não consigo colocar esse trabalho para o mundo. Exatamente por conta dessas demandas, né? Porque eu sou mãe, eu estou na universidade, né? Então tem uma série de fatores. Né? Então a gente está nesse processo assim, de resistir, de tentar, né? E assim, eu tenho. E assim, entre os artistas do Maranhão, eu sou um dos artistas que tem, de certa forma, visibilidade, né? No sentido de conseguir passar em alguns editais, nos editais assim, mais relevantes, a gente tem pouquíssimos editais aqui no Maranhão. Pouquíssimos mesmo. Então, falta políticas públicas assim, para assistir esses artistas. E eu acho que isso é de uma maneira assim, nacional. Né? Mas aqui no Maranhão também traz essa força, né? E aí eu penso muito como a gente precisa construir redes e estratégia para desmantelar, né, esse privilégio. Assim. A minha produção ainda está muito centrada no Maranhão, né? Eu nunca tive nenhuma exposição fora do estado. Assim, tem algumas exposições virtuais, mas nenhum trabalho físico, né? Fora do estado, né? E essa questão é algo que me faz pensar muito no que Rosane Bodmes fala, né? Sobre a visualidade e a visibilidade, né? Até mesmo em rede social, eu tenho uma demanda muito complexa, eu não tenho como produzir numa lógica de algoritmo, né? De fazer isso
render. Né? Então, hoje, respondendo a Keila, eu já passei assim, em alguns editais muito significativos aqui do estado. Né? Eu acho que na maioria dos editais que a gente tem aqui, inclusive eu estou em montagem no Sesc Maranhão, mas a gente ainda precisa pagar para fazer o trabalho rodar. Né? Às vezes a gente faz muito por portfólio. Né? Meu nome na mãe, eu paguei a exposição. Né? Foi todos os custos foram meu. O Negas em Suanão, que foi no Centro Cultural da Vale, foi a única exposição que eu tive um retorno, né, e que eu tive o custo da exposição assumida pelo centro. Então, eu tive uma equipe que se disponibilizou a trabalhar comigo, né? Então, eu tive uma equipe de curadoria, de produção. Então, foi exatamente isso. E eu acho que é sempre importante frisar essa questão, porque eu fui muito questionada por ter exposto na Vale, né? Enfim, por todas as demandas. E aí eu sempre costumo falar que é muito importante a gente perceber os processos de resistência, como eles são diferentes. Né? Porque para um fotógrafo consolidado, renunciar a um patrocínio da Vale talvez seja resistência. Né? Talvez não, é um processo de resistência. Mas para um artista que está iniciando e que precisa alimentar os filhos, talvez aceitar esse patrocínio também seja um processo de resistência. Né? O Negas em Suanão ganhou uma visibilidade muito grande, né, que eu não tinha como realizar, né? E eu penso muito ela como um processo de hackear espaços mesmo. Isso não quer dizer que eu concorde, né, que eu não tenho posicionamento político enquanto a empresa, mas eu acho que é importante o meu discurso estar lá, acessar esse espaço, né, porque eu acho que é um trabalho que traz muita força. Assim, o Negócio em Suanão, ele foi exposto, né, em forma de um frigorífico, e as pessoas tinham que tirar as fotos num gancho. Né? Então, às vezes as pessoas não conseguiam nem ficar na instalação, assim, sabe? Elas diziam que estavam se sentindo sufocada. E às vezes eu já recebi mensagens de madrugada das pessoas me relatando sobre o processo da vivência com o Negação em Suanão. Então é um trabalho muito forte, muito forte. Enquanto eu trabalhei na montagem, mas quando foi a abertura, eu e a Nádia choramos, a gente abriu a porta, se abraçou e chorou, porque é como se fosse um desenho de todos os dias da nossa vida, né? De ser vista como a carne mais barata do mercado, de ter essa visibilidade por conveniência, e é exatamente o que agrada também, eu sempre trago agrada muito. Ela fala que é os episódios do racismo cotidiano, né? Quando a gente todos os dias é transportado para a cena colonial. Né? Então, o Negação em Suanão traz essa proposta. Uma proposta, eu acho que é dos meus trabalhos assim, que mais forte, assim, eu acho que todos os trabalhos têm essa linguagem assim, de desconforto visual, né? E ele tem como a base as estatísticas, né? Exatamente questionar por que o feminicídio de mulheres negras só cresce enquanto a de mulheres brancas diminui. Né? Então, a gente simulou o frigorífico onde os estados eles estavam, né, nessa plataforma que lembra um açougue, né? As pessoas tinham que passar por essa cortina de frigorífico. Era um trabalho assim, muito difícil. Foi esse trabalho que eu falei que eu escrevi chorando.
E ele começa com uma ironia, assim, né? Uma ironia que já faz a gente pensar como a linguagem é racista e como a linguagem ela já forma imaginário, ela já forma signo, né? E, e isso e esse nome veio para mim exatamente quando eu estava escrevendo sobre o tema e os meus filhos escutando um rap, né? Um homem preto, né? Que depois de elogiar muito uma mulher na música, ele disse que ela não é ela não é só negra, né? E aí o título ele já vem com essa provocação, né? De que eu sou uma mulher negra, sim, eu sou negra, mas eu não sou de ninguém, né? Eu tenho autonomia sobre o meu corpo, eu não posso anular parte da minha existência para agradar a ninguém. E aí eu acho que é um dos processos assim que choca, né? Porque é um desenho assim da realidade. Sim, Sunshine, tem aqui algumas pessoas compartilhando, né? A Jéssica disse que as suas fotos são incríveis. O professor falou que as imagens são maravilhosas. E aí a gente queria saber se você quer falar de algum ensaio específico, algum projeto, contar um pouquinho sobre a construção dele. Já foi, eu acho que eu gostaria de falar sobre o Descolonize-se, né? Que tá em processo de construção. Que é exatamente o que eu falo, né? Que é pensar o custo psicológico, né, do racismo. Ele se constrói junto com o meu processo monográfico, né, quando eu tenho que apresentar projeto o meu projeto de TCC, e eu fico pensando, né, como se deu a minha vivência na universidade, porque eu fiz o curso que eu queria, a minha primeira opção, mas eu começo a pensar como esse curso me trouxe frustração, né? E que essa frustração, ela, de certa forma, ela era invisível, né? Era uma cortina de fumaça, porque eu não conseguia lidar com as relações de poder dentro do turismo. Então, mesmo não tendo nenhuma problema pessoal, né, interpessoal, com ninguém do curso, ser considerada uma boa aluna, né, ser citada como referência de trabalhos, eu me sentia muito frustrada dentro do curso. E aí, quando eu tive que escrever o projeto de TCC, eu falei que eu queria falar sobre mulheres negras, que é o que eu sou e o que eu estudo. Eu queria pensar a relação de imagem e imaginário. Então, eu fui pensar como as imagens que a Embratur, na década de 70, construiu da mulher negra, vendeu a mulher negra como atrativo de turismo, né? E como isso reverbera no imaginário, né, de guias de turismo. Então, essa era a minha proposta inicial da monografia, pensar essas relações, né? Pensar como o Maranhão fortalece isso quando ele investe muito numa novela chamada Cor do Pecado, né? que reproduz todos os signos possíveis de colorismo, de hipersexualização do nome em si, e como isso é atribuído também à imagem da Catarina Nina, hoje no Maranhão, que é apresentada pelos guias de turismo como a Chica da Silva do Maranhão, né? E a atuação dela enquanto comerciante é invisibilizada porque
acaba sendo passada que todo o processo, né, de progresso dela se deu por conta de favores, né, por conta da prostituição. Né? Então, é apresentado a Catarina e, por exemplo, a Ana Jance também de uma maneira muito distinta. Embora a Ana Jance seja apresentada e sofra um processo de violência machista, né? A Catarina tem esse processo de visibilidade, assim, e atribuição de sua intelectualidade ao corpo. Então, eu começo a pensar isso dentro do turismo. Eu tento pensar também em algumas relações pessoais, assim, algumas respostas que eu precisava dar para os meus filhos, né, quando eles questionavam por que mulheres negras tinham atitudes racistas, né, e aí filho, não é bem isso, né, então procurando não dar uma resposta pronta, né, e tentar compreender que isso não é um processo de prática racista, né, mas é um processo de embranquecimento, uma necessidade de tentar se enquadrar, né, e pensar nessa máscara. Então, esse trabalho, ele tem uma inspiração assim, estética, visual, no Pele Negras, Máscaras Brancas, do Fanon, né, que foi um livro assim, que fez com que eu questionasse todas as minhas escolhas assim, pessoais, assim, o quanto isso era fruto assim, de um processo assim, de violência, né, de anulação, de ausência. Né, e aí eu venho muito pensar a Grada, né, a Grada Quilomba. Então, esse trabalho ele se dá em três esferas. Né? Primeiro, pensar essa sensação atemporal que a Grada tanto fala, de passado e presente, né, de como a cena colonial ela se dá na contemporaneidade, né, que toda vez quando a gente sofre os micro-racismos, eu acho que é muito importante esse trabalho, ele questiona muito os micro-racismos, a gente é relocado para a cena colonial, né? Como essa colonialidade nos acompanha na academia, no processo artístico, né, na escrita propriamente dita. Então, é pensar isso e é um exercício de se fazer sujeito, né? Romper com esse lugar de outridade. Né? E tentar compreender o que foi marcado na minha psique pelo racismo, assim, romper com essas máscaras, a gente está em montagem, e aí ao mesmo tempo que é um trabalho que eu estou visitando todos os dias, assim, é muito difícil, assim, todos os dias a tipografia muda um pouco, né, porque é alguma coisa que eu visito, que eu percebo que faz importante se fazer presente, né? A Grada fala muito sobre falar o indizível, né? Então eu acho que é muito esse processo assim, de falar o que foi crescer sem ter nenhuma boneca preta, o que foi crescer vendo a Xuxa e as Paquitas e não vendo nenhuma mulher que se parecia comigo, o que foi só encontrar uma intelectual negra na universidade, né? Conseguir se compreender enquanto uma mulher preta de uma maneira tardia, compreender a minha família. Até hoje eu sou a única mulher preta que levanta essa discussão, né? Dentro de casa, então são muitas camadas. Eu acho que o Descolonize traz esse processo assim, né, de romper com essa outridade, de se fazer sujeito. Eu acho que
que é importante, assim. Eu acho que também o meu trabalho ele tem muito de escrita por conta disso, né? Por ele ser um exercício de autodefinição, de autorrecuperação, a necessidade de escrever em primeira pessoa, assim, sabe? Acho que Massa. por isso que ele traz isso. Muito legal, Sunshine, porque, nossa, essa tua última fala, assim, eu tive total identificação com isso, sabe? E quantas pessoas aqui também se manifestaram no chat que também disseram a mesma coisa, né? O quanto está sendo importante esse momento aqui, essa tua fala. E até puxando um pouco isso que você está falando, né? O Daniel fez uma pergunta aqui no chat, né? Sobre essa importância, né, do acesso à universidade, né, para o aprofundamento, né, dessas questões, né, e do nosso próprio autoentendimento, né. Então, nesse sentido, como é que está sendo esse teu processo, né, como fotógrafa, como artista, como educadora, dentro desse processo de letramento, né, e como é que está sendo esse teu lugar, né, né, no intuito de partilhar esses saberes e de acessar outros intelectuais, de se fazer ser acessada também. Eu acho que é importante sempre, eu acho que eu já marquei assim várias vezes na minha fala, enquanto o meu processo ele não é intuitivo, né? Ele parte de uma pesquisa, mas não de uma pesquisa com rigor acadêmico. Eu acho que é importante muito falar isso, sabe? Porque a minha fala não é uma fala anti-academia, né? Eu falo do lugar de se pensar as epistemologias, né? De se pensar da academia não ser mais um processo de violentar, né? De como é possível, como é necessário a gente construir um saber plural, decolonial, né? Mas de maneira nenhuma pensar a arte ou a fotografia como um mero talento, né? Porque eu acho que isso também é uma ferramenta de expropriar o nosso trabalho, né? Já que ela é só talento, sabe? Então, não merece esse reconhecimento, né? Então, o nosso trabalho artístico, ele tem 5% de inspiração. Eu sou uma pessoa muito sensível, né? Uma pessoa que gosta de questionar tudo e todos ao tempo todo, mas eu pesquiso muito para construir, né? Então, eu acho que é muito importante a gente compreender isso, porque acaba que muitas pessoas acreditando nisso, né? Que existem pessoas que têm afinidade para a arte e outras não. E eu não acredito nisso, né? Inclusive, eu até rejeito essa aura de artista, porque foi exatamente essa aura que me violentou, que me excluiu por tanto tempo, né? De achar que os artistas são pessoas, são intelectuais, super sensíveis. Não, é um processo de construção, né? Assim como uma pessoa aprende engenharia, aprende na área da saúde, e a gente tem a disponibilidade de aprender a se expressar através de arte. Então, eu acho que isso é muito importante, né? Porque a gente acaba vivenciando isso. E hoje eu ministro algumas oficinas onde eu trago essas discussões, e uma delas é a fotovivência, onde vocês estão podendo ter acesso ao trabalho da Ângela Pérez, que foi uma das últimas vezes que eu ministrei essa oficina, que é um processo de pensar um fazer artístico, né? Pensar uma fototerapia, pensar a fotografia como uma escrita de autorrecuperação. E, para tanto, eu utilizo as intelectuais negras, né? Eu trouxe duas partes da divulgação desse trabalho, que são duas partes muito importantes para mim, né? Que eu falo que essa oficina é sobre se fazer sujeito.
né? E a outra é que eu falo sobre esse processo, assim, de que foi com as intelectuais negras, né, que eu consegui me encontrar, né? Eu consegui compreender a minha insegurança, eu consegui perceber a necessidade que eu tinha de me posicionar, né, politicamente. Então, é algo assim que eu trago nessa oficina. É uma oficina muito difícil, assim, porque eu acabo tendo que visitar, e aí é muito difícil para mim, enquanto pessoa, né, porque eu tenho que revisitar muito o processo, eu tenho acesso a muitas pessoas, né, a muitas mulheres pretas que vivenciam situações muito semelhantes à minha. O trabalho da Ângela, né, fala muito sobre as flores envenenadas, né? Foi um trabalho assim, que me atravessou muito, assim, que ela fala muito sobre os micro-racismos, né? As relações abusivas que a mulher negra serve. Ela se coloca por ser posta nesse lugar de subserviência. E isso é para além das relações românticas, né? Porque às vezes a gente acha que só dentro das relações românticas que existe a objetificação, né? Às vezes a gente esquece que esse abuso que existe para mulheres negras, ele se dá em várias esferas, ele se dá nas amizades, ele se dá nas relações familiares. Então, sempre que tu nega a subjetividade de uma mulher negra, sempre que tu acha que ela tá, que ela tem a obrigação de estar te servindo, sempre que tu nega cuidado, afeto, ele se faz presente, né? Então, eu acho que é muito importante a gente aprender, enquanto mulher preta, a se levantar quando o amor não está servindo, sabe? A gente romper com essa necessidade de se violentar, sendo forte o tempo todo. Quando eu falo de romper a imagem de controle, voltando na Patrícia Hiocoli, uma das imagens que ela fala é da dama negra, né? Essa necessidade que a gente, enquanto mulher preta, tende a estar se violentando todo o tempo para tentar ser 2 vezes melhor, porque a gente sabe que as oportunidades são únicas, às vezes até abrindo mão do direito de errar, né? Então, quanto é difícil, assim, a gente parar de se violentar, porque às vezes a gente consegue identificar muito a violência do outro, né? Mas a gente não consegue identificar a nossa própria violência. Então, a oficina é esse processo, assim, de suscitar todos esses debates, todos esses questionamentos. Muito legal. A gente percebe, assim, na construção do teu trabalho, né? Essa evolução, né? Essa evolução da Sunshine, né? Você já falou aqui sobre esse teu percurso, né? Essa tua identificar-se como mãe, como mulher negra, como uma mulher negra local, né? E eu trago até uma fala aqui, eu particularmente pesquiso muito sobre temas relacionados à sustentabilidade, e tem uma fala do Ansel Adams, que é um fotógrafo ambientalista branco, né? E ele disse que a fotografia é um testemunho, né? Especificamente, ele estava falando sobre uma série fotográfica onde ele falava sobre o degelo de calotas polares e tudo. E então ele conseguiu identificar vários estágios dessas calotas até o derretimento final, né? Então, nesse sentido, realmente a fotografia é um testemunho, né? Eu estive ali e hoje eu estou aqui. Então, nesse sentido, como você identifica a Sunshine hoje, né? Depois de passado todo esse processo, como você identifica a Sunshine hoje e o que você espera para o futuro? Assim, como você pensa o futuro da tua imagem e da imagem como um todo, assim,
como obra de arte de pessoas negras? Bom, eu acho que a fotografia é recorte da realidade, né? Ele é um testemunho, mas um testemunho subjetivo, né? Então, hoje o meu trabalho é esse processo de autorrecuperação, né? Hoje ele parte do lugar de compreensão da minha existência, mas hoje não é tanto uma escrita de uma busca excessiva, sabe? Outro dia, conversando com o Dinho Araújo, ele até falou sobre, ele estava comentando o quanto o meu trabalho amadureceu ao longo desses anos, né? E eu vejo que isso é algo muito real, assim, porque eu amadureci muito durante esses anos, assim, né? Então, eu acho que ele continua sendo essa busca, né? Mas ele hoje não é mais uma busca de uma menina, né? De uma menina perdida, que não sabe o que quer da vida, né? Hoje ele é uma escrita de uma mulher preta, de uma mulher que sabe que o seu corpo é político, de uma mulher que sabe e que quer transgredir o que foi dito, né? Que não aceita o que foi dito, que não aceita respostas prontas. Então, eu penso muito como Bell Hooks, né? Eu me levanto sobre muitas mulheres, né? A inspiração do meu trabalho são as mulheres negras, né? Tanto as teóricas, né? As conhecidas, como as mulheres da minha convivência, né? Então, eu me levanto sobre todas essas mulheres. E eu acho que a força do meu trabalho é essa, né? Hoje eu percebo que a força desse trabalho, e hoje eu percebo que negar a força desse trabalho é negar a minha história, negar a minha ancestralidade, né? Que é uma fala não de um lugar de soberba, mas é um lugar de reconhecimento de um processo que foi longo, que se deu de uma maneira muito difícil, que ainda está acontecendo, né? E hoje eu desejo que o meu trabalho se configure em qualidade de vida, não só o meu, mas de todos os artistas que fazem parte da minha rede. Eu quero conseguir viver do que eu amo, da arte, eu quero conseguir pagar a terapia do meu filho, né? Eu não preciso estar no topo, porque para mim estar no topo é ter alguém na base, e essa base, na sua maioria, é formada por mulheres e por mulheres pretas. Então, eu não acredito nisso. Eu acho que é muito importante demarcar isso. Eu não quero uma visibilidade exclusiva, eu quero políticas públicas de acesso a todos. E principalmente as mulheres pretas que pensem a maternidade, né, e consiga construir e desconstruir. Perfeito, importantíssimo. Concordo absolutamente, assino embaixo. Pessoal, alguém mais deseja fazer alguma pergunta? Esse é o momento, a Sunshine está aqui. Eu queria colocar aqui uma fala do professor, do Daniel. Ele colocou, né, que a oficina, né, a fotovivência se aproxima e coloca de forma prática as questões colocadas pelas fotoescrevivências de Vilma Neres, né, que você colocou, né, também acaba sendo referência também, né, e que na verdade a sua fotovivência veio antes, né, até mesmo de você conhecer a fotoescrevivência da Vilma, né. Eu me lembro que você colocou isso no começo. Bem bacana. Gente, alguém mais deseja fazer alguma pergunta? Kellen, Daniel? Eu vou fazer uma perguntinha, assim, ainda para finalizar.
Você falou uma fala assim, que me marcou muito, que foi se encontrar nesse processo de encruzilhada, né? De se entender como uma pessoa que está no processo de encruzilhada, e que é uma encruzilhada, e isso é muito forte. E aí fiquei me perguntando como o sagrado entrou assim na sua vida, porque você retrata também essa parte, né? Dentro das suas fotografias. Isso é um processo para você também, acho que é o Eu Encruzilhada, inclusive, não, ensaio que tem. E aí eu queria saber como é que isso foi entrando. Você comentou que veio de uma família muito religiosa, e como isso foi também transgredindo dentro da sua trajetória, dentro da fotografia e pessoalmente também. Tu perguntou um processo que está mais complexo. Tu perguntou o mais difícil. Porque eu vim numa família religiosa, cristã. Eu casei na igreja, eu fui líder de célula, então eu vivi o cristianismo de uma maneira muito aprofundada. E eu fiquei extremamente frustrada quando eu comecei a me encontrar enquanto fotógrafa, a me encontrar como um ser político e não me encontrar mais no cristianismo. E isso trouxe para mim um processo de anulação, né? E eu anulei a minha espiritualidade. Então eu passei a ser uma pessoa que não acreditava em nada, né? Não acreditava em nada, não queria se submeter a nada, né? E isso se deu por longos anos, e isso não é algo resolvido. Eu acho que a coisa fica mais aberta na minha vida, né? Então, quando o Eu Encruzilhada é um trabalho que está em processo, assim, não é de um lugar de retratar as religiões de matriz africana, né? Não é do lugar de alguém de vivência, mas de alguém de busca, né? Então eu tento buscar e compreender esses orixás que nunca foi acessado por mim, né? Compreender como isso reverbera na minha vida, como isso forma a minha identidade. Então é um processo muito difícil. Como eu falei que os meus trabalhos eles acabam sendo peças, né, da minha existência, e eu sinto que eu estou montando um quebra-cabeça, né, e esse é a peça assim, mais difícil. No processo de construir o Descoloniza-se e visitar esse processo traumático, né, que a Grada falou, eu vi que um dos grandes traumas da minha vida e uma das grandes anulações e das violências que eu estava praticando comigo é anular a minha espiritualidade, né? E aí eu quis reverter isso, assim, né? Então tem um ensaio assim que, porque tem isso também de eu ter algumas produções que eu não me sinto confortável ainda em compartilhar. E um trabalho que vem anterior a Eu Encruzilhada fala sobre a profana sacralidade, né? Que é um trabalho que eu faço autorretrato com talite, que é um instrumento religioso, né, judaico, e a minha família é de uma religião. Eu casei em uma cerimônia religiosa, né, judaica e cristã, e eu ainda não consegui liberar esse, porque eu não sei, eu sei que vai dar uma confusão e eu não sei lidar com isso, né? Então esse trabalho tem uma nudez e eu abandono o talite, né? Então é como se estivesse de fato rasgando e rompendo com o cristianismo. E aí fica um verdadeiro vazio, né? Porque todo mundo, quando me vê enquanto uma mulher preta, automaticamente pensa em uma mulher filha de santo e tal. E aí, quando eu digo que eu não sou, né, que isso é uma grande confusão na minha vida, causa um certo desconforto, né? Então, foi mais ou menos esse processo de me dar o direito de resgatar a minha espiritualidade, né? Então, eu sempre, assim, como um mecanismo de defesa, eu sempre disse assim,
Eu sou uma pessoa que não gosta de me submeter, mas eu me submeti ao cristianismo há tanto tempo, porque que hoje eu rejeito, né, essa ancestralidade. Né? Então eu venho questionar isso. E ao longo da minha trajetória, todo mundo que atravessou meu caminho sempre disse, filha de Oxu, a dona Dori dela é Oxu. E todo mundo, a minha orientadora, que é filha de Iemanjá, sempre diz, é a filha de Oxu. Chegou a filha de Oxu. Isso começou a me marcar, né? Desde do meu nome na mãe. Por isso que o meu nome na mãe, ele começou como Oxu. Eu pensando como a maternidade, como as características de Oxu tá na minha vida, né? De ser uma pessoa muito diplomática, de ser uma pessoa muito emocional, né? Muito sensível, né? E aí eu tenho várias séries, assim, de Oxu, tenho várias séries, assim, de Oxu, e tentando visitar e ver o quanto ela existia dela em mim, quanto existe em mim, né? Nela, e esse processo e esse diálogo, como está se dando, assim. E aí eu decidi fazer eu encruzilhada para pensar de uma maneira ampla, né? A minha avó era filha de Yansan, né? E foi uma mulher preta, lavadeira, mãe solo, que criou os filhos com uma trouxa de roupa, né, na minha cabeça. E que fazia festa para Santa Bárbara, e que a gente nunca teve acesso, né? Ela faleceu e hoje, até hoje, a gente não consegue acessar o que ela vestia, como era o processo. Eu lembro que quando eu era criança, eu via falar que tinha festa, que minha avó estava fazendo festa, mas eu nunca tinha acesso, porque a minha família era religiosa, né? E ela morreu e eu não consegui ter esse acesso, né? Esse diálogo, assim. E quando eu passei a encruzilhada, tentar encontrar ela também em mim, sabe? Encontrar encontrar uma identidade que flui sobre todas essas orixás, né? Eu sou e posso ser uma mulher sensível como Oxu, eu posso ser uma mulher sábia como Nanã, né? Eu posso ser uma mulher guerreira como Nissan, né? E eu tenho essa maternidade muito forjada como Iemanjá, né? Então, pensar isso, essas esferas, essas camadas, essas intersecções, e é um processo que, eu não sei se minha fala ficou um tanto confusa, porque é um processo, assim, um tanto complexo que está se dando, que eu não sei muito aonde vai chegar, né? Mas é um processo, assim, de descolonizar a espiritualidade da minha vida, assim, sabe? De retomada, assim. Interessante, porque o quanto a gente não se sente solitário quando a gente, quando a gente faz esses encontros, né? Porque basicamente estamos todos também nessa busca, né? Isso é algo que foi negado na história negra, até a própria espiritualidade, né? E até tem um comentário aqui da Andriele Mendes no chat que ela fala, né? Quando te vi, ia te saudar como o brilho de Oxum, mas não sabia como você ia receber essa saudação e não comentei. Fiquei arrepiada aqui, pois também venho de encruzilhadas, mas me faltam muitas peças ainda. E ela agradeceu, né? Obrigada por sinalizar caminhos com a tua trajetória. E até aproveito o agradecimento da Andriele também, para dizer que, né, o nosso tempo já está aqui acabando, já está se estourando. E agradeço também realmente a tua partilha, muito enriquecedora. Eu acho que a gente ficaria aqui, né, uma tarde inteira ainda, porque tem muito a explorar no teu trabalho. Um trabalho riquíssimo, não só em imagens, mas também em palavras, né? E eu
nossa, só agradecimento mesmo. Já tinha te falado isso, né, quando a gente se encontrou, né, na semana passada, mas aproveito aqui para reforçar, em nome de todo mundo do Projeto Olhos Negros, né, não só a tua partilha, mas também a presença de todo mundo que esteve aqui, e a gente te deixa aí para deixar alguma mensagem final para a gente. A mensagem assim, que eu gostaria de deixar, né, é um convite a uma escrita decolonial. Eu acho que é muito importante a gente escrever, né, seja qual for a linguagem. Né? Eu acho que cada um, a gente parte do lugar coletivo, do meu coletivo, mas cada um tem a sua subjetividade. E eu acho que é necessário uma história escrita por mãos pretas, e é esse o desejo, é esse o convite que eu faço assim a todos. Eu acho que é importante a gente construir espaços que são um processo de aquilombamento, que eu acho que é o projeto Olhos Negros, é esse o processo de aquilombamento, né? De fortalecer essa escrita, porque nada nos foi dado de graça e nunca será dado. Né? E sempre existirá um desejo de retorno, né? Então, ainda mais diante da conjuntura política que a gente se encontra. Então, eu acho que é fundamental a gente se posicionar e a gente escrever, a gente produzir arte, a gente resistir. E é isso, gente. Muito obrigada. Obrigada, Sunshine, pela oportunidade da gente te ouvir aqui essa manhã. Eu tenho certeza que essa fala ela vai transformar, né, a mente, enfim, o pensamento de muitas pessoas que estão aqui. Foi maravilhoso. E é isso. Deixa aí para o professor finalizar. Oi, gente. Sunshine já fez uma fala tão linda. Eu só tenho aqui a agradecer. Obrigado, Sunshine. Eu acho que muita gente se sentiu super contemplado aqui com tuas falas e tuas inquietações. Você é uma super referência para a gente. Quando a gente começou a pensar nessa coisa dos encontros abertos, você foi um dos primeiros nomes assim, que surgiu, porque eu acho que o teu trabalho incrível, o teu posicionamento é muito importante, assim. Eu acho que para a história da fotografia negra brasileira, ter pessoas como você como referência, assim. Obrigado. Gratidão, gente, gratidão. É isso, pessoal. A gente deseja um bom dia a todos, agradece a presença. Em breve a gente vai entrar em recesso, né, por conta das férias acadêmicas, né, da universidade, e a gente ainda vai definir a data do nosso próximo encontro, mas de qualquer forma fiquem ligados, né, nas redes sociais do nosso projeto, né, no Instagram somos @projeto.olhosnegros, e a gente mais uma vez agradece a presença, a contribuição de todos, e a gente espera ver todo mundo em breve. Um abraço, gente, muito obrigada, Sunshine, obrigada a todo mundo. Beijo, gente. Obrigada. Bom dia. Bom dia. Tchau, boa semana. Beijo, gente. Obrigado. Obrigado, Sunshine. Um beijo enorme. Beijo, gente.